Abre sua Bíblia, querido, em 2 Samuel, capítulo 24. E olhou Araúna e viu que vinham a ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna, inclinou-se diante do rei com o rosto em terra, e disse a Araúna: por que vem o rei, meu senhor, a seu servo? E disse Davi: para comprar de ti essa eira, a fim de edificar nela um altar para o Senhor, para que esse castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça o rei, meu senhor, o que é bom parecer aos seus olhos. Eis aí os bois para o holocausto, os trilhos, o aparelho de bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tenha prazer em ti. Porém disse o rei a Araúna: não, porém por certo preço te comprarei, porque eu não posso oferecer ao Senhor meu Deus um holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a ele os bois por 50 siclos de prata, e edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocausto e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra, e cessou aquele castigo sobre Israel. Aqui Davi, se você ler o comecinho do capítulo 24, verso 1, diz assim: a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e ele incitou Davi contra eles, dizendo: vai e enumera Israel e a Judá. Existia uma lei sobre o povo de Israel, de que o rei não podia contar os exércitos. Uma das leis que Deus tinha dado através de Moisés era: não conte o exército. Ou seja, não tenha na sua mão o número, o tamanho da sua força, para que você não se soberbeça. É como se Deus falasse assim para você: não fique olhando o saldo da sua conta. Porque se você ficar olhando e calculando o que você tem, você vai transferir para isso a tua força. Então eu quero que quando eu te chamar para uma batalha, você não saiba quanto você tem de exército, mas você vai porque eu falei, e não porque você sabe que tem um grande exército. Eu não quero que o rei se apoie na força que eu dei para ele aí na terra. Eu quero que ele continue confiando em mim. Então não conte os exércitos. Chama para a guerra simplesmente. E a coisa mais linda é que Deus estava bravo com Israel, com o povo. O povo estava na idolatria, o que sempre fazia. E Deus, bravo com o povo, queria julgar o povo. Só que Deus é justo. Ele não pode castigar o povo à toa. Então ele pede para o rei errar. Sem Davi saber, Deus move o coração dele para que ele faça algo errado. Deus provoca o coração de Davi a fazer uma coisa errada, para Deus ter motivo para julgar o povo. Você fala: isso é injusto. Então você fala com ele, mas ele fez isso. E aí o mais lindo de tudo, no verso 10, diz assim: e o coração doeu a Davi depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor: muito pequeno que eu fiz. Porém agora, Senhor, peço-te que passes a minha iniquidade do teu servo, porque eu tenho procedido loucamente. A coisa mais linda de Davi: Davi nunca procura desculpa para nada. Não tinha nem sido ele. Deus provocou o coração dele. Ele faz errado e vai e começa a ter o coração doendo por ter feito algo errado diante de Deus. Ele não procura desculpa para nada, nunca. Todas as vezes que Davi erra, ele vai diante de Deus: eu fiz errado, Senhor, não interessa o que está acontecendo ao meu redor. Eu errei e me dói. Davi está falando: doeu o meu coração por eu ter feito coisa errada contra o Senhor. Não interessa a consequência sobre o povo. O meu coração se dói por ter feito algo errado diante do Senhor. E aí Davi procura um profeta chamado Gade, que era o profeta da época, e pergunta: o que eu faço? E ele fala: oferece um sacrifício. E daí Davi vai para um lugar determinado para comprar o lugar. E quando ele chega no lugar, o dono daquela terra fala: olha, não precisa. O dono também devia ser rico. Fala: pega aqui, eu quero contribuir. E Deus falou: eu não posso fazer isso. Porque Deus não quer. Davi entendia que Deus queria o coração. Fala: Deus não está querendo a terra, o boi e a madeira. Deus está querendo que eu oferte algo a ele. Deus não quer que simplesmente o cabrito, os bois sejam queimados. Ele quer que eu arranque algo de mim e dê a ele. É isso que Davi está falando para Araúna. Eu não posso oferecer o que não me custe nada. Porque ele entendia que oferta não era Deus receber alguma coisa. Oferta é eu perder alguma coisa. Isso é oferta para Deus. Oferta para Deus não é ter vigília na igreja, não é ter viagem para a África, não é ter coisas. Oferta é Deus conseguir arrancar de mim uma parte de mim, para Ele. Esse tempo que nós estávamos construindo essa sala das crianças, foi como tudo que nós fizemos aqui.
algo que surgiu, precisamos construir a sala das crianças, e ela tem que ser desse jeito, e Deus deu o desenho inteirinho. E não pergunte, enquanto a gente estava construindo isso, e eu lembro que eu estava lá na África quando isso começou, e eu já tinha uma ideia na cabeça, que tinha que ter algumas coisas, e eu lembro que os meninos começaram a quebrar algumas coisas, falei, não, está errado, tanto que eles compraram uma tora de madeira imensa, e está guardada. Eu falei, não, tem que ter isso aqui, tem que ser desse jeito. Por quê? Não sei, mas tinha que ser desse jeito. E enquanto a gente estava finalizando agora, para nós que estávamos fazendo, tem alguns detalhes que me roubam o coração em Deus, assim. Como eu falo dessa madeira para vocês, que a gente não mediu, mandou cortar, e a última terminou na parede. E a hora que eu ponho a última, eu dou risada sozinho, porque eu falo, só eu sei que isso aqui é milagre. Aquela televisão que nós compramos sem medir, e se você for olhar lá, ela fecha justinho no buraco da madeira. E a gente ri e fala isso aí. Ontem nós estávamos colocando adesivo dos lápis na parede. Os lápis terminam em volta da lousa, menos de 1 centímetro para encostar na lousa. Dos dois lados. Você fala, isso aqui não foi medido. Isso aqui foi comprado para entrar atrás, para esconder do jeito que... Isso é Deus controlando cada detalhe do que a gente faz. Agora, uma coisa que você precisa entender como princípio, porque senão, querido, assim, eu vou desfrutar baseado no princípio em que eu ando. Eu não vou desfrutar baseado na igreja que eu frequento. Porque isso aqui é uma congregação de filhos, para quem Deus quer dar imagem, para que nós possamos sair e distribuir essa imagem lá fora. E se você tiver uma imagem pequena, você vai ficar olhando simplesmente no desfrute que você tem na congregação e na comunhão. Isso é muito pouco e muito pequeno. Porque os teus filhos vão comer e vão desfrutar dos princípios que regem a tua vida fora daqui. Do que você come aqui e leva para dentro da tua casa. Seus filhos vão viajar pelo mundo baseado na forma com que você encara isso. Não na forma como a igreja conduz. As minhas filhas, elas vão comer do que eu semeei ao longo da minha vida. Da forma como eu me relaciono com Deus, da forma como eu entendo os princípios. E não de como a igreja vem aqui. Porque todo mundo aqui pode olhar e falar assim, olha, nossa igreja tem uma sala bonita de criança. Nossa igreja investe nas crianças. Nossa igreja, querido, isso serve como um texto bonito para a gente postar. Na prática, os teus filhos vão desfrutar de como você investe na vida deles. De como você ensina princípio para eles. Não que eles não possam aprender algo aqui. Mas para não correr o risco de que eles aprendem aqui, eles terem que crescer e padecer para eles implementarem isso na família deles. Porque se você não implementar, isso não vai acontecer. O que Davi está falando aqui é, Deus não quer a sala pronta. Deus quer pessoas envolvidas na sala. Se Deus quisesse, sempre que a gente está construindo alguma coisa e alguém fala, e a gente brinca, o que está faltando aqui? O que está faltando ainda? Fala, está faltando engenheiro, está faltando pedreiro, está faltando gente para fazer sem a gente precisar fazer. Sem a gente precisar quase perder dedo, sair daqui cheio de quarto na mão, cansado. Deus poderia mandar o dinheiro para fazer tudo isso. Ontem o Adriano falou para mim, nossa, as igrejas grandes não fazem isso. Eu falei, porque não é dinheiro que faz isso. O que faz isso são corações que o Senhor toca e se movem achando que aquilo é importante. O que agradou o Senhor nessa construção não foi a sala. Foi o tempo das pessoas disponibilizado. Foi as pessoas colocando intenção naquilo. Foi as pessoas colocando excelência naquilo. Por isso que quem vem trabalhar aqui sabe disso, de como é, sabe que a gente não tolera coisa torta, coisa mal feita, coisa de segunda mão. A gente está fazendo para o Senhor. A gente não está fazendo para agradar alguém. Tudo que o Senhor pediu para nós fazermos até hoje, nada a gente tinha um recurso para fazer. Nada. Foi sempre andando em cima e depois vendo o que dá. E o Senhor sempre vindo atrás. Entenda, querido, que o sacrifício de Davi, ele poderia acontecer ali. Só que Davi entendia, Deus não quer sacrifício. Ele quer que eu me envolva nisso, Ele quer que eu participe disso. O ensino errado que às vezes começa a tomar nossa mente é julgar a oferta entregue e não a minha participação nela. E quando eu julgo a oferta entregue, eu começo a olhar para as pessoas que têm mais condição do que eu
e falar, ele pode mais do que eu, ele vai dar, ele resolve o problema. Aquele ali resolveu, resolveu, pastor, resolveu, então está resolvido. Isso é um engano danado. Porque numa dessa conta está paga, mas você não participou. Você não se sacrificou. Você não se envolveu naquilo, não tem um pedaço teu envolvido naquilo. Então você desfruta do momento que a igreja proporcionou. Mas o Senhor, quando está olhando para isso, Ele está falando, estou olhando para a tua mão, eu estou olhando para o teu bolso, eu estou olhando para o que você participou, do que eu tirei de você, do que você compartilhou comigo, e não de uma sala entregue. Deus não precisa dessa sala. Nossas crianças não vão ser mais santas do que as crianças do Manuel e do Kembo, porque elas têm uma boa sala. Porque senão a gente está sendo muito hipócrita, mandando R$2.000 para o Kembo botar um telhado e achando que estamos fazendo obra de Deus, enquanto a gente gasta 15, 20 numa sala dessa. Nós queremos que as crianças do Kembo tenham tantas condições de serem santas como essas aqui. Então a gente entende que não é o dinheiro. A gente entende que o Kembo, que é o Kembo, quase não comendo às vezes, para tirar do pouco que tem para construir aquela sala. E a gente bate palma para isso. Porque entende que ele tem que fazer, ele tem que participar. Porque a gente tem coragem aqui de olhar para o Manuel às vezes e julgar o coração do Manuel com coisas erradas que ele faz lá. Mas o Manuel come carne uma vez por mês, se comer. Então a gente está sendo hipócrita. Porque o Manuel deixa de comer, às vezes, para fazer, e ainda assim a gente encontra falhas. Porque não tem a ver com isso. Tem a ver com onde está o coração do Manuel. E com a gente é a mesma coisa. Não tem a ver com a sala pronta. Tem a ver com quanto você participou disso, com quanto você se sacrificou em cima disso, com quanto você entendeu que o irmão lá tem um carro bom, então ele vai dar mais que eu e eu vou comer uma pizza porque eu tenho direito de uma pizza. Fala, não, o irmão tem um carro bom, então ele dá meio carro. Eu só tenho uma pizza, eu dou uma pizza então. Ele abre mão de meio carro, eu abro mão de uma pizza. Porque o irmão do meio carro está semeando na vida dos filhos dele. E teus filhos pode ser que o máximo que tenham é o desfrute de uma sala com grama sintética. A gente precisa aprender isso. Porque senão, eu preguei semana passada, a gente começa a andar em cima do cajado. Andar apoiado no sacrifício dos outros. E eu não tenho problema de fazer, porque eu não estou fazendo por você, eu estou fazendo porque o Senhor me pediu. Pode ficar tranquilo, eu nunca vou ficar bravo com você, porque eu estou trabalhando mais que você, porque eu não estou trabalhando para você. Eu não estou fazendo essa sala porque alguém me pediu, então eu não vou cobrar de ninguém. Estou fazendo porque o Senhor me pediu. Como todas as coisas que nós fazemos. O problema é você, aos poucos, começar a andar em cima da igreja. E não tem problema. O problema é você não permitir que o Senhor arranque de você o que Ele quer arrancar, para Ele poder colocar o que Ele tem para colocar. Nós vamos ofertar agora, querido. Nós precisamos pagar a conta dessa sala. Nós recebemos muita ajuda de muita gente, nós agradecemos muito, porque senão a gente não conseguiria terminar. Mas não chegou perto do que a gente precisava de oferta, o que nós gastamos para fazer essa sala. E faria de novo. De novo, nós faríamos a mesma coisa, do mesmo jeito. E dá até medo, porque toda vez que a gente está para acabar as contas todas... Eu lembro que em dezembro... dezembro do ano passado, nossa, vamos acabar de pagar as contas da igreja. Vamos trocar o som da igreja. 2 dias antes, Deus fala para viajar para Malawi. Eu ia comprar o som no sábado, na segunda. No sábado, Deus fala, vai para Malawi. Eu falei, já lascou de novo, já vai abrir dívida de novo na igreja. E tá assim a conversa com o Caio. Mês que vem é o último mês apertado. Isso dá até medo. Porque chega em dezembro, Deus inventou outra coisa para a gente entrar de novo. Então oferte, querido, seja generoso. Deus, de alguma forma, Deus vai nos suprir. Deus nunca vai nos deixar no meio do caminho abandonados, ainda que você peque. Se Deus te mandou, Ele vai sustentar. Ainda que chegar no final da viagem e falar, agora é cada um para um lado. Mas Ele é fiel naquilo que Ele chamou a gente para fazer. A tua oferta não é para que Deus consiga pagar a conta, é para que você participe daquilo que Ele está fazendo. Esses dias o Denis falou para mim, que uma pessoa que ele conhece veio aqui na igreja de uma outra igreja e falou, Denis, acho que a estratégia do seu pastor, né, ele fala pouco de dinheiro, e aí o povo dá. Acho que a gente está fazendo errado, que a gente fala muito. Querido, você precisa entender, eu não falo porque eu acho que a gente tem que ser maduro.
Maduro para fechar a Bíblia, às vezes entender e falar, gente, eu faço parte de uma comunidade em que todo mundo está comendo. Eu também quero pôr comida na mesa, no nível que eu tenho. Ninguém tem que ficar falando isso para mim. Isso é questão de maturidade. Esquece princípio espiritual. Isso é responsabilidade e maturidade. Agora, se você for para a Bíblia, você vai entender que Deus dá semente para o que semeia. Deus não dá semente para você semear. Ele dá para quem semeia. Amém, queridos? Então vamos ofertar o que você pode, o que você quiser nos ajudar. Se você não trouxe, se quiser, depois avisa o Caio, deposita na conta e avisa ele que é para a salinha, para a gente fechar a conta, tá bom? Deus abençoe. Abre sua Bíblia em Gênesis, querido. 25. Verso 24. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, e todo como uma veste cabeluda, e por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão agarrado no seu calcanhar, no calcanhar de Esaú. Por isso seu nome se chamou Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos. E Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, e habitava em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque eu estou cansado. Por isso chamou seu nome Edom. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje. E ele jurou, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Até aqui. O que era primogenitura aos olhos de Deus? Primogenitura era o direito, a porção dobrada da herança do pai, e era o filho que, em primeiro lugar, ia levar o nome do pai adiante. Ele ia dar continuidade à família do pai dele. Isso era o primeiro filho homem, isso era o primogênito. Ele carregava a força do pai adiante. Então isso era o direito que esse homem tinha. Quando a gente fala de bênção, e eu falo sobre o joelho, a coisa da descendência, em Esaú e Jacó você vai ver isso de forma muito clara. A forma como Esaú lá na frente insiste para o pai, me dá uma bênção, e a bênção que ele queria era uma palavra. E não sobrou nenhuma para mim, uma palavra ele queria. Porque bênção era isso, o destino que o pai dava lançando a palavra adiante. E esse destino era de Esaú. Porque Esaú tinha saído primeiro. A figura disso aqui, não é do que eu queria falar hoje, mas só para criar um plano de fundo, até para quem não conhece isso, a figura disso é a lei e a graça. Abraão gera Isaque, um filho, e esse filho manifesta no ventre da sua mulher, que era estéril, a lei e a graça. Esaú e Jacó. O primeiro a sair, o primeiro a ser manifesto, o primeiro que vem para fora, é Esaú, que fala da lei. E logo depois vem agarrado nele Jacó, que fala da graça. E esse segundo, que não tinha o direito do primeiro, oferece para o primeiro pão e um caldo vermelho para comprar esse direito. Isso é Cristo, oferecendo pão e sangue, a ceia, para ganhar o direito de gerar a primogenitura do Pai. E embora esse tivesse saído primeiro, a lei, hoje a medicina sabe que na verdade o mais velho é o que sai depois. Ou seja, a graça, o Cristo tinha sido gerado antes da lei, mas ele apareceu depois. Isso é a figura dos dois, Esaú e Jacó. E a Bíblia diz que Esaú despreza a sua primogenitura. E no original, a palavra usada significa despreza. Ele não dá valor àquilo. Mas como é que esse homem chega nesse lugar? Porque quando você vê ele lá na frente brigando com o pai dele, porque o pai deu a herança para o irmão, você vê que ele se importava assim com aquilo. Ele não achava que a primogenitura era uma bobagem. Ele entendia no racional dele que a primogenitura valia alguma coisa. Ele quer matar o irmão dele.
O pai dele e a mãe têm que mandar o irmão embora, porque ele quer matar o irmão que roubou a primogenitura dele, que o enganou. Mas como é que esse homem chega no ponto de Deus registrar na Bíblia? Ele desprezou a primogenitura. Quando você lê o texto, você vê a figura dos dois, desde o começo, esse texto que nós lemos. Essa mulher gera os dois filhos. O pai gostava de Esaú, porque Esaú era um homem do campo, e Jacó era um homem de casa. Jacó ficava mais em casa, Jacó ficava perto da mãe, ficava no colo da mãe, ficava deitado com a cabeça no colo da mãe. E Esaú não, Esaú saía, Esaú caçava, e a Bíblia fala que Isaac gostava de Esaú, porque Esaú caçava e a caça era do seu gosto. Esaú trabalhava, querido. Esaú produzia, Esaú era um homem de obras. E o pai se agradava muito daquilo. O problema é que Esaú, ao longo do tempo, ele começa a perder a referência do que o pai se agradava, do que era a obra que o pai se agradava, do que o pai pediu para ele fazer, e do que era o propósito dele sobre a terra. Embora o pai gostasse da caça, o pai gostasse do trabalho, o propósito da vida de Esaú era primogenitura. O propósito da vida de Esaú como primogênito era manifestar o pai, não era trabalhar. Mas o pai gostava do trabalho. Esaú não era um homem frio, porque você olha e fala, Jacó era um homem que ficava em casa, ele estava perto da mãe. Esaú parecia, nos escritos parece que Esaú está sempre fora, sempre trabalhando. Mas quando o pai chama Jacó, chama Esaú, e Jacó se apresenta no lugar, a Bíblia diz que Isaac agarra ele e cheira, e sente o cheiro e fala, esse é o cheiro do meu filho. Como é que um homem, que o pai reconhecia ele pelo cheiro, despreza o propósito? E o Senhor ontem começou a falar isso comigo, sobre como a gente abre mão do que tem valor, sem perceber. Esaú foi caçar nesse dia, e não pegou nada. Tanto que ele chegou mais cansado do que o normal, e sem ter o que comer. E esse é o perigo que a gente corre, em fazer aquilo que agrada o Pai. Porque o começo da igreja, o começo do ministério, o começo do chamado do Senhor para o reino, o Senhor falava muito sobre obra. E nós pregávamos muito sobre reino. Sobre a igreja fechada, sobre a igreja que não investe em missões, mas não investir em missões no sentido de ficar pagando para alguém ficar passeando na África. No sentido de cuidar de pessoas, dos moradores de rua, de quem precisa, de socorrer o órfão e a viúva. E isso é Esaú. E isso agrada ao pai. Um filho que está no campo o tempo todo, trazendo a caça para o pai, e agrada o coração de Deus. O problema é quando isso começa a se tornar cansaço. E um homem que era conhecido pelo pai, pelo cheiro dele, agora abre mão do principal propósito, em função do cansaço da própria obra. Ele não estava cansado por outra coisa que não fosse fazer o que Deus pediu, estar no lugar que Deus pediu. Ele estava cansado por estar no lugar que o pai gostava que ele tivesse. Mas isso começou a chegar num ponto que começou a corromper e tomar o lugar do que era o propósito dele. O propósito é você se parecer comigo e me manifestar nesses lugares que você vai. E o problema é que o cansaço, principalmente por estar esperando a caça e a caça não vir, e você passar do ponto às vezes no trabalho, tentando achar essa caça que agrada o meu pai, e ela não se manifesta. E Satanás se utiliza dessa brecha para me oferecer, para que eu troco aquilo que eu tenho de mais valor pelo sustento da própria carne, porque a carne está cansada de tentar fazer. Satanás sempre vem nessa hora, querido. E ele não vem porque você saiu para ir para uma balada ou para ir em algum lugar. Ele vem porque você está fazendo a obra de Deus. A primeira vez que Satanás se apresentou para Jesus é porque Jesus estava num lugar que o Espírito Santo levou ele. E Satanás vem quando Jesus tem fome. Ele vem quando Esaú está cansado, com fome. A ponto de Esaú dizer assim, de que me serve esse tal propósito se eu vou morrer? Ah, porque Deus falou que vai me mandar para tal e tal. De que me serve?
esse país que o Senhor falou que vai me mandar, se eu estou morrendo? Se a minha carne está morrendo? Se eu estou cansado? Se eu estou exausto de fazer as coisas para o Senhor? De que me serve? E isso, quando você fala de frente para um espelho, você percebe o que você está falando para você mesmo. De que me serve o propósito se a minha carne tiver que morrer? E você percebe que a carne está acima do propósito. E que às vezes a gente está na ansiedade de tentar fazer com que aconteça de uma forma mais rápida. Porque eu trabalhei o dia todo e não peguei nada. E quando eu volto, Satanás vai me oferecer. Satanás sempre vai patrocinar o sustento da nossa carne, querido. Sempre. Todas as vezes que a minha carne estiver pensando em morrer, que minha carne estiver prestes a morrer e cansada, Satanás vai trazer o pão que você precisa para manter tua carne viva. E é isso que o irmão oferece. Porque Jacó podia até não trabalhar, podia ser enganador, podia ser uma série de coisas, mas ele entendia o valor do que o irmão tinha. É o irmão do teu lado que olha para você e vê você fluindo em dons, e você está morrendo e está falando: de que me vale ter dom, de que me vale fluir nisso, de que me vale o ministério que o Senhor deu se eu estou morrendo, se eu não consigo fazer isso para minha família ou aquilo, se eu não consigo desfrutar disso ou daquilo, de que me vale isso aqui que o Senhor me deu? E o irmão que está do teu lado está olhando para você e fala: eu daria tudo para ter isso que Deus te deu, eu daria tudo para ter o dom da palavra que Deus te deu, eu daria tudo para profetizar como o Senhor colocou sobre a tua vida. Isso é Jacó olhando para Esaú. Para um homem que perdeu referência do que era importante e precioso na vida. E é sempre no cansaço, querido. Porque a gente pode estar trabalhando o quanto foi para o Senhor. Entenda que o que vem para fora é só uma manifestação do que já foi revelado aqui dentro. Uma vez eu falei sobre isso aqui. Nossa mente é um lugar espiritual. Tua cabeça é um lugar espiritual. Todo o funcionamento do teu corpo, o médico abre e ele mostra para você, ele explica tudo. Está aqui a veia, está aqui a glândula, a substância, ele pega, te mostra. As tuas memórias, seus pensamentos, onde eles estão? Eles não estão aqui, eles estão na nuvem. Então os médicos ficam vendo que está tendo choque lá dentro, mas onde é que estão esses pensamentos? Eles estão num lugar espiritual. Um lugar que o Senhor acessa a tua mente. Um lugar que o inferno acessa a tua mente. Um lugar nos céus. E quando eu digo céus, eu estou falando de mundo espiritual. Em que uma briga acontece ao redor dessa mente. Para que essa mente dê uma ordem a esse corpo, para que esse corpo manifeste algo aqui. Da onde saiu aquela sala que a gente olha e fala: meu Deus, onde vieram? Isso veio do céu. Então quando a gente olha para ali, você fala: isso aqui veio do céu. Isso aqui foi uma ideia que veio do céu. Isso não estava armazenado em lugar nenhum. Isso não era um pacote desenhado, um desenho que alguém te deu e você falou: faça isso aqui. Isso veio do céu. Só que esse lugar espiritual, ele é acessado por ambos os lados. O céu e o inferno. Porque o diabo não pode pôr o pão na minha boca. Ele vai para Jesus, na mente de Jesus, cansada, e fala: transforma a pedra em pão. Ele vai na mente de um Esaú cansado e fala para Esaú: troca a primogenitura por saciar a tua carne. É sempre aqui que ele vem. Por isso que Deus fala para Caim. Deus vai na mente de Caim. Deus vê o que está acontecendo na cabeça de Caim. Vê a briga que está tendo ali dentro. Caim com raiva, bravo com o irmão. E Deus vai e fala: por que você está assim? Por que caiu o teu semblante? Por que você está triste? Ele fala: o pecado está na porta. Você que resolva dentro da tua cabeça aí o que está acontecendo, porque isso que está acontecendo dentro da tua cabeça vai se manifestar em pecado. E é isso que Jesus disse quando ele fala: se um homem olhar para uma mulher, ele já pecou. Ele não precisa tocar nessa mulher. E entenda que Jesus não estava dizendo que olhar também é pecado, porque olhar já é um ato. Jesus não disse que olhar para uma mulher é pecado. Ele fala assim: se esse homem olhar para uma mulher com desejo errado no coração, o que ele está dizendo é: eu posso olhar para uma mulher,
Mas se aqui nesse mundo espiritual, nesse lugar, nessa mente, algo tiver acontecendo de errado, ele fala, você já errou. Porque o Senhor não está preocupado com essa parte aqui. Essa parte só manifesta essa aqui. A luta de Deus é por essa daqui, pelo governo. Pelo lugar que emite todas as ordens para que o corpo manifeste. E o cansaço faz com que a gente comece a abrir espaço para que esse lugar aqui se torne sujo, se torne corrompido. Um lugar doente, um lugar cansado. Uma mente que Satanás entrou, que Satanás tem os seus departamentos lá dentro, suas áreas de governo e de domínio, e que sua mente agora, que você é Esaú, e já está trabalhando para o Pai, sua mente tem que ficar lutando e brigando constantemente para que o corpo não manifeste esses erros. Mas na mente Satanás já ganhou lugares. Na mente o pecado já está acontecendo. Na tua mente a desonra já está acontecendo. Não, eu honro. O Senhor está olhando aqui, Ele não está olhando aqui. Porque quando aqui eu estou fazendo, mas aqui eu não estou fazendo, o Senhor está falando para mim, não adianta nada. Isso aí podia valer muito na velha aliança. Hoje o que eu preciso é da mente, é do governo de Cristo. Hoje eu preciso que essa mente seja a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, é isso que Paulo fala. Hoje eu preciso da mente transformada. Hoje não me adianta mais que você não manifeste simplesmente. Isso pode te levar para o céu, mas isso não te habilita a receber o recurso e a identidade para que você possa fazer as coisas. Por isso que Tiago fala que aquele que, quando você pede perdão pelo teu pecado, você é perdoado pelo Senhor. Quando você pede perdão e confessa para o outro, você é curado. Por isso você não é curado de uma série de coisas que tem que ficar lutando. Porque você está tentando resolver isso com Deus e o Senhor está falando assim, abre isso. Pega isso que hoje está só no espiritual, tá eu, você e o diabo brigando. Pega isso e leva para uma outra pessoa. Bota ela dentro desse lugar espiritual e fala, ora comigo, eu preciso confessar isso, vamos arrancar isso daqui de dentro. Está aqui para fora. Por isso que o Tiago fala, nisso vem a cura. Porque nisso você expôs uma área que estava encoberta. Nisso você teve que quebrar o teu orgulho, nisso que você teve que se submeter. Por isso que a gente começa a ficar cansado. Porque antes a gente tinha um zelo com esse lugar aqui. Um zelo com uma santidade exacerbada, com uma busca constante diante do Senhor. Em estar se abrindo, em estar se confessando e não permitir que olhares aconteçam. Mas com o tempo, a gente começa a se cansar da obra. Porque nós recebemos a primogenitura do Senhor, a gente tem esse lugar, eu conheço o Pai pelo cheiro, Ele me conhece, mas às vezes eu saio para caçar e não pego nada. Minha carne está cansada de esperar. Minha carne está cansada das promessas que não acontecem. Minha carne já começa a governar algumas coisas. E aí Satanás começa a vir na minha mente, na minha cabeça, e trabalhar ali dentro. E gerar dúvidas ali dentro, se realmente tem primogenitura, de que me vale esses dons. E aí as pessoas batem nas suas costas e falam, pastor, olha, eu te amo, você é referência para a minha vida, mas você quando senta fala, de que me vale isso? Se minha carne está morrendo. Fala, é porque não morreu ainda. Já era para ter morrido, mas não morreu ainda. Mas de que me vale isso se minha carne está morrendo? De que me vale isso se aqueles sonhos não aconteceram? Está tão difícil algumas coisas. De que me vale a primogenitura? E essa é a hora que Satanás vai oferecer. Abre mão dela. E nós começamos a perder a referência do que tem valor. O Senhor não esfrega algumas coisas na nossa cara, mas elas são implícitas quando a gente para julgar. De que a gente fala que ama os filhos acima de todas as coisas. Nós amamos nossos filhos, eu dou a vida por ele. Dá mesmo. Dá mesmo a ponto de deixar de fazer algumas coisas que você sabe que está gerando maldição em cima do teu filho? Já parou para pensar como é difícil fazer isso? Eu me pego nisso dezenas de vezes. Coisas que às vezes eu faço e eu sei que isso vai gerar maldição na vida das minhas filhas. E você largar isso. E aí você descobre
que você se ama mais do que ama a tua filha, do jeito que você diz que ama. Só que isso está acontecendo aqui dentro. Ninguém está vendo. Mas isso está dando legalidade para Satanás visitar a geração seguinte. Ontem eu vi um vídeo rápido de um pastor da igreja adventista. Ele contando sobre... Eu já tinha ouvido esse nome, já Naruto. Eu acho que é um bichinho japonês, um personagem japonês. Eu já tinha ouvido falar desses negócios de japonês, mas eu nunca tinha visto nada assim. E aí ele contando que um pai procurou ele, porque o pai estava ouvindo o menino falar sozinho no quarto direto. Eu falei, eu também falo que é o problema, isso não é demônio. Pode chamar de louco, não demoniado. Mas ele falou que ficou preocupado, que o menino se fechava no quarto, ficava falando sozinho, o menino não queria mais ir na igreja. E aí ele chamou o pastor, pediu o pastor, resumindo. O pastor foi visitar o menino e aperta, conversa, até que o menino abriu. E o menino falou que tinham criaturas... Ele falou o nome lá, demoníacas, que conversavam com ele lá no quarto. E que ele não podia ir na igreja, porque quando ele ia era pior. Quando ele ia para a igreja, era mais forte ainda. A pressão dos demônios dentro dele, apertando ele. E ele perguntou ao menino, o que você assiste na TV? O que ele vê na TV? E o pai falou, vê isso, e Naruto. E aí o pai foi pesquisar o que era Naruto. A história do Naruto, da lenda. E a história era um ser demoníaco que foi possuído por não sei o que lá, uma raposa de 7 caudas, que era o demônio, literal. Demônio, tal. E eu falei, meu Deus, aí eu peguei e digitei o outro, que a hora que eu digitei esse Naruto, ele vem sugestões, aí veio o outro, Dragon Ball Z. Aí vem Dragon Ball Z. O que é o Dragon Ball Z? Dragon Ball Z é um demônio, um espírito demoníaco. E sabe o que é pior? Abriu o Netflix. A chamada do Netflix, não é um estudo. Sabe aquele resumo que vem na Netflix? De qualquer coisa que você vai assistir? A chamada é um espírito demoníaco que... No Netflix está escrito isso. Um espírito demoníaco que pegou um menino e fez o menino um ninja. Eu sei lá, eu não li tudo, mas... Eu falei, eu não acredito, está tão rasgado hoje. Não precisa nem pesquisar para descobrir. Só que a gente está disposto a mexer com algumas coisas. Porque cansa. Porque eu estou cansado. Eu começo a trocar o que era o principal. O principal era a primogenitura. O principal não era a bênção de Jacó. Porque a bênção de Jacó sobre Esaú, que na verdade é sobre... Passou para Isaac. Mas a bênção é assim, 27 e 28. Assim, pois, te dê Deus o orvalho dos céus, gorduras da terra e abundância de trigo e de mosto. Isso aqui é a primeira parte da bênção. Que você coma muito dessa terra. Que você seja rico. Sirvam-te os povos e nações, se curvem a ti. Seja o Senhor dos seus irmãos, e os filhos da tua mãe se curvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, benditos os que te abençoarem. Essa era a bênção que o pai tinha. É a promessa que o Senhor fez sobre a tua vida. Ela envolve terra, ela envolve dinheiro, ela envolve prosperidade, ela envolve bênçãos espirituais. Tenta buscar no Senhor o que Ele falou a teu respeito. Você vai encontrar todas essas coisas lá. Você vai encontrar coisas que saciam a tua carne. E isso é a primeira coisa que te pegou na promessa. Vamos ser honestos, é por isso que pega no começo. Pega e nos faz agarrar, porque o Senhor também, o que o Senhor tem também vai alimentar a carne. Aí tem a outra parte. O mundo todo vai ser abençoado pela tua vida. Então a bênção da primogenitura que o Senhor prometeu para a tua vida, para a minha, ela envolve tudo isso. Ela envolve corpo, alma e espírito. O teu ser vai ser pleno. Eu vou saciar tudo em você. Vai ser alegre fazer a minha obra para você. Vai ser um cansaço que você vai gostar de fazer. E os teus filhos vão comer do melhor dessa terra. Isso é a primogenitura. Só que ao longo do tempo andando com Deus, você começa a se pegar e perceber que a carne, quando começa a se cansar, ela começa a exigir o dela. E aí, se você não entendeu direito isso, ou não se apegou em qual é o propósito das coisas, e o propósito é a tua carne morrer, porque a nova carne é que vai conseguir desfrutar e entender o que o Senhor tem, não a velha.
É a nova. É o corpo que vai ser refeito, que vai nascer de novo, que vai ser moldado por Deus e não pelos teus pais. Só que se nós perdemos essa referência, essa velha carne, quando começa a se cansar, e se ela tem governo sobre você, é a hora que você vai falar: de que me vale o espírito saciado? De que me vale um propósito se a minha carne vai morrer? De que me vale a primogenitura se eu estou morrendo? Me dá isso aí e leva a primogenitura para você. E isso não é feito porque eu racionalmente sentei, fiz as contas e abri mão do propósito. Isso é feito porque eu estou cansado. E sem pensar, guiado pelo cansaço, eu manifesto isso. Abro a minha boca e começo a permitir que isso seja levado. E troco pela saciedade momentânea de algumas áreas da minha vida. Mas Satanás, querido, ele não vem pegar a gente aqui. Ele vem pegar a gente aqui. Quando o cansaço vai chegando, a gente vai se enfraquecendo. E o primeiro sinal disso é que a tua mente hoje não é mais santa e pura. Nossa mente já não é mais um lugar limpo e claro em que eu posso convidar as pessoas para entrar. Já tem pecados aqui dentro, já tem áreas que não tem mais o mesmo zelo que eu tinha antigamente com o Senhor. Eu conservo departamentos de pecado aqui dentro, que não são manifestos, mas que estão acontecendo aqui dentro. Reservas que Satanás passa a ter dentro da minha mente, que não tinha antes. Então, por isso que eu estou manifestando aqui do lado de fora. Estou trabalhando para o Senhor, mas não frutifica. Por isso que eu vou na igreja, eu faço, mas as transformações não acontecem aqui dentro. Porque isso aqui é uma caixa preta, um lugar fechado, em que o pecado acontece, em que o erro está acontecendo e eu estou tentando resolver sozinho aqui. Porque eu não quero abrir mão de algumas coisas erradas. Sabe quando você ouve alguma coisa de alguém e você não retruca para ela, mas você não quer saber o que ela está falando? Porque eu quero continuar fazendo do meu jeito. Eu quero manter essa caixa fechada. Eu quero manter esse lugar um lugar reservado, que você acredita que é um lugar só seu e de Deus. E não é. Porque uma das principais características de quando esse lugar pertence a Deus, querido. Você quer saber um sinal de que a tua mente pertence a Deus? Ela é aberta aos outros. Um sinal de que você está entregue a Deus é que o teu corpo, tua alma, teu espírito estão abertos a todos. Porque as pessoas acessam, elas conseguem ver o que está acontecendo aqui dentro. Porque você se senta com elas e elas revelam o coração diante de você. Porque elas não têm o que esconder. Inclusive com relação ao passado, ao seu pecado. Porque é quando isso aqui é revelado diante de você, que você consegue se ver nisso aqui e encontrar cura para você. A cura não vem do céu, querido. A cura vem de quem está do lado. Por isso que a ordem de Jesus para os discípulos é: toquem, imponham as mãos sobre os doentes. Demônio, você dá uma ordem. No corpo ele fala: põe a mão. Transfere o que está em você para ele. Retira o que está dele em você. É isso que o Tiago está falando. A cura, ela acontece quando você compartilha com o outro. Libertação, perdão, não. Você fala: Jesus me perdoa? Está perdoado. Mas enquanto você não sentar e abrir isso com o outro, você vai pecar de novo amanhã, vai ter que me pedir perdão de novo amanhã. E depois de amanhã, e depois de amanhã. Agora quer ser curado? Submetei-vos uns aos outros todos os dias. Quer ser curado? Se submete ao outro. Abaixa a tua cabeça para o outro. Não, eu abaixa até o ponto em que toma uma pancada, porque a hora que você toma, você se fecha de novo. Não se abaixa, deixa ele te bater. Deixa ele falar que você está errado. Deixa ele falar que tudo que você fez até hoje está errado. Seu jeito de ser está errado, seu jeito de fazer está errado. Seu jeito de criar filho está errado. Deixa ele falar. E se ele estiver errado, quem vai te curar é o Senhor. Ele é só uma ferramenta de condução. Moisés, com todas as falhas que tinha, conduziu todos os filhos de Deus até a porta da entrada.
E os filhos não entraram porque Moisés estava totalmente correto ou não. Os filhos entraram porque submeteram ao homem que Deus colocou, ao caminho que o Senhor colocou. Como se o Senhor dissesse, eu sou quem te cuida. É isso que Deus estava falando para Ana, para a mãe de Samuel. Entrega o teu filho na casa de um profeta totalmente corrompido. Os filhos de Eli terminam totalmente arrebentados. Deus disse que ia destruir toda a casa de Eli. Deus está falando assim, a casa desse homem eu não quero mais fazendo sacerdócio para mim. A casa desse homem está acabada, está destruída. Essa mulher pega o menino dela, põe para ser criado dentro daquela casa. Esse moleque se torna o maior profeta que Israel teve e toda aquela casa é destruída. Pensa no que Deus estava falando. Pega o teu filho e põe na escola de bandido e eu vou fazer dele um homem santo. Porque o que Deus está dizendo não tem nada a ver com os bandidos, tem a ver com o caminho que eu propus diante de você. Com os bandidos eu lido depois. Não tem a ver com eles. Tem a ver com você se abrir no caminho que eu tenho para você. Tem a ver com a gente abrir a nossa mente, com a gente rever o que a gente está fazendo aqui dentro. Quando o cansaço entra e a gente começa a se permitir aqui dentro espaços que antes a gente não permitia. É como usar uma droga para aliviar o cansaço do trabalho. Eu não posso abrir mão do trabalho, eu tenho que sustentar a minha casa. Mas é muito peso, então eu uso droga no fim do dia, eu bebo para aliviar. Porque eu sou responsável, eu não posso pedir a conta do emprego. Só que minha carne não suporta. Então eu arrumo escapes ocultos para aliviar aquilo. Já ouviram falar de muitos homens ricos, famosos, tudo, mas que são alcoólatras, viciados no oculto? É isso. Homens que são extremamente zelosos para terem chegado nos lugares que chegaram, mas que tiveram que, em lugares escondidos, encontrar formas de aliviar o peso que carregam. Somos nós. Trabalhando para o Senhor, mas pelo cansaço, abrindo brechas aqui dentro, para o pecado, abrindo gavetinhas para que a gente possa suportar o peso do trabalho. Isso é tão absurdo a gente fazer diante de Deus, porque a gente está oferecendo para Ele as nossas mãos, o nosso corpo para trabalhar, e Ele está dizendo, essa fase já foi. Eu te amei lá atrás, quando você nem sabia o que fazer com o teu corpo, mas eu amei pela forma como você abriu a tua mente para mim, pela forma como ela era pura, como ela não admitia os erros começarem aqui dentro. É isso que me fez me apaixonar por você lá atrás. E hoje, apesar de eu te conhecer pelo cheiro e de você me conhecer dessa forma, e de eu gostar mesmo do que você faz, e você sabe que eu gosto do que você faz, de toda a obra que vocês fazem, das vigílias, da forma como vocês cuidam da escola da África, da forma como vocês gastam o dinheiro de vocês, de como vocês se empenham, de como os outros vêm de fora e ficam encantados com o que acontece aqui. Apesar de tudo isso, a mente de vocês está corrompida. A mente de vocês está com espaço para pecado. Está com lugares onde vocês usam droga para aliviar o cansaço da carne. De trabalhar, de servir, de esperar a tal da promessa. E cedo ou tarde, vocês vão trocar, se já não estão trocando, o que de mais precioso tinha, que era a primogenitura, que era a imagem que tinha em vocês. Não é o mosto, não é o trigo, não é o dom, era a imagem. Era a forma como eu fluía através da tua vida, não em dons, mas em identidade. E a gente precisa se arrepender às vezes, querido. E talvez hoje nós precisamos nos arrepender. Porque você pode não estar pecando aqui fora, mas passa a semana numa luta aqui dentro, que às vezes já nem luta mais. Porque você já separou a mente, nossa mente já está separada, qual é a parte de Deus, qual é a parte do diabo, e não tem mais briga. E o pecado já ganhou lugares na nossa vida, de uma forma até comum. Porque o temor vai se afastando conforme a gente se afasta do Pai.
E a gente já não tem mais tanto problema de admitir algumas coisas que estão acontecendo dentro da nossa mente. Já se tornou normal. O zelo vai embora. E nós vamos nos enfraquecendo cada vez mais. Um pecado chama outro, um abismo chama outro. E cedo ou tarde a gente vai perder aquilo de mais precioso que a gente tinha. Isso não quer dizer que você vai para o inferno, isso não quer dizer nada disso. Esaú enriquece. Quando Jacó volta e encontra Esaú, Esaú está rico. Porque ele era filho de Jacó. Mas não existe descendência de Esaú na Bíblia. E é hora que a gente fala, mas você ainda ama Jesus? Amo. Sabe o que Esaú faz quando o pai diz que não tem mais bênção para dar para ele? Ele com raiva vai e casa com as filhas de Ismael para provocar o pai dele. Ele sabia que o pai queria tudo para os filhos, menos que se casassem com as filhas de Ismael, que era descendência escrava. Ele de propósito vai lá e casa. O que ele está demonstrando com isso? Ele amava o pai em função de uma promessa. A hora que a promessa não vem, independente do motivo, ele fala, então agora também eu vou lascar tudo. Ah, não vai acontecer, Deus me deixou, Deus chamou minha atenção de novo e eu achei que estava tudo certo, eu vou voltar e vou arrebentar tudo agora. E a hora que Deus fala, e fala, tá vendo? Tá vendo como você não estava comigo? Tá vendo como você não estava apaixonado por mim? Tá vendo como você estava trabalhando para saciar a tua alma e tua carne? Como todo aquele esforço, toda aquela oferta, todo aquele cuidado, todo aquele zelo, ele tinha um propósito de saciar a tua carne, tua alma. Por isso que a primeira coisa que você faz, quando você percebe que perdeu, é arrebentar tudo. Por isso que Davi é tão lindo. Porque quando Davi arrebenta tudo, ele fala assim, Senhor, leva o que você quiser, só não tira o teu espírito de mim. Pega o reino, pega a coroa, não me tire o teu espírito, Senhor. Por isso quando o Senhor vem sobre Israel e começa a destruir Israel, nesse texto que nós lemos de Samuel 24, ele fala, e doeu o coração de Davi, por ter chateado Deus. O coração dele doeu por ter feito algo contra Deus. No final das contas, o que Davi dizia para Deus sempre era, eu não posso perder a minha relação com o Senhor. Isso é mais precioso do que tudo. Eu cuidava de ovelhas, se eu precisar voltar a cuidar de ovelha, eu vou voltar, Pai. Pode levar todo o resto. Isso é um homem segundo o coração de Deus. Um homem que ainda que erra, que está em pecado, quando ele cai em si, quando as coisas voltam para o lugar, se alinham de novo, o que está no coração de Davi é, o Senhor é o mais importante, a minha relação com Deus é mais importante que todo o resto. Eu perdi a cabeça, eu me perdi, eu já esqueci que meu lugar era lá lutando com o povo de Israel, eu mandei matar o rapaz, morreu mais gente além de Urias, não foi só Urias, eu mandei matar um monte de gente para encobrir meu adultério, eu fiz um monte de coisa errada porque eu estava fora de mim, eu estava cansado, eu estava deslumbrado, mas quando ele cai em si, ele fala, Deus, eu só não posso perder a tua presença, o resto tudo você pode levar. Pode ficar com tudo, eu só quero a tua presença, Senhor. Seria como Esaú fala assim, pai, tá certo, eu fiz coisa errada mesmo, eu vendi, eu cansei, só me deixa continuar aqui sentindo o teu cheiro. É só isso, pai, deixa que ele leve então o que tem para levar. É isso aqui, mas não. Ah, é? Mas você pode continuar aqui em casa. Eu não quero. Ele não tinha esposa até aquele momento. Falou, não, agora eu vou casar. E vou casar para ferrar com a tua família ainda. Vou casar para lascar com a descendência do meu pai agora também. Não vai me dar descendência? Eu vou criar uma e ela vai ser maldita. E a hora que Deus fala, realmente não era para estar com você a primogenitura. Porque Jacó, ainda que não fosse aquele homem, que fosse um enganador, quando ele chega lá e se apaixona por uma mulher, ele é enganado e mesmo assim ele diz, mas eu amo e por isso eu vou ficar debaixo do engano, por amor. O enganador na verdade era Esaú,
que dizia que era apaixonado pelo pai, mas que na verdade estava pegado, agarrado numa herança, que a mente dele já estava fora há muito tempo, pelo cansaço. Nós hoje precisamos pedir perdão para o Senhor, pela mente, por lugares onde Satanás tem ganhado espaço, ganhado lugar, por lugares que antes acontecia cultos 24 horas para o Senhor, e uma mente que agora precisa de droga, uma cabeça que precisa agora de alívios para a carne, para poder sustentar o peso da obra que o Senhor deu. Só que a obra que Jesus tem, querido, ela não acrescenta dores. O fardo de Jesus é para ser suave. Porque cedo ou tarde, Satanás vai aparecer oferecendo coisas para a gente. E a nossa mente começa com coisas bem pequenininhas, abrindo espaço para pecados muito pequenos, para tentar saciar o cansaço. Mas isso vai aumentando. Um abismo chama outro abismo. Davi começa não indo para a guerra, porque a carne dele quer descansar. E termina com uma mulher que não é sua na cama dele, porque a carne dele quer ter um pouco de prazer. Isso é gradual. E Deus não vai vir na terra para falar para a gente. O Espírito Santo é que está falando, cuidado. Você já viu o que está acontecendo dentro da tua cabeça? Você já viu que você não vê mais pornografia, mas a tua mente está fantasiando coisas que antes você não toleraria, mas agora a tua mente está fazendo. Cuidado, porque você realmente dizima hoje, mas você está mentindo para o Espírito. Você não está mentindo para homem, você está mentindo para o Espírito. Cuidado, porque o Senhor não vai na tua casa te chacoalhar para o que você precisa fazer. O Espírito Santo só vai falar, cuidado. Porque o pecado está na porta. Aqui não é pecado. Pensar não é pecado. O problema é que quando esse pensamento vem e eu dou espaço para ele aqui dentro, aí vira o pecado. Porque pecado para o Senhor não é quebra de uma lei simplesmente hoje. Pecado hoje é aquilo que contraria a santidade de Jesus. Na velha aliança, pecado era quebrar uma lei. Pecado hoje é não se parecer com Cristo. Pecado hoje é não ter a mente de Cristo. Isso é pecado. Isso é transgressão. Não ser como Cristo é transgressão. Satanás não fez nada no céu de pecado. Satanás não roubou. Foi achado no coração de Satanás algo que não se parecia com o Pai. A Bíblia diz até que em ti se achou iniquidade. Se encontrou no coração de Satanás uma mancha que destoava da imagem do Cristo. E Satanás era aferidor de medida. Satanás era reflexo da luz. Quem olhava para Satanás via Deus. Satanás era um espelho que manifestava Deus através de louvor e adoração. Até que se achou iniquidade, não é mais digno de me refletir e manifestar. Ele é expulso do céu. Nós somos cidadãos do céu. Nosso chamado não é para pecar ou não pecar. Nosso chamado é para refletir o Cristo. É para que aqui dentro a mente de Cristo esteja, para que o que saia para fora seja a manifestação do Cristo. Esquece teu corpo, o Senhor está olhando para cá. Então, às vezes Ele está falando, você já está fora há muito tempo, porque já se achou iniquidade em ti aqui, e por isso a fraqueza, e por isso o cansaço, porque esse lugar permitiu coisas que não atrapalham o andamento do trabalho, mas que já não manifestam o Cristo. O lugar de governo já não está mais sendo dele, está sendo seu. E por isso você tem que administrar a parte que é sua, a parte que é do diabo, a parte que é de Deus. A parte que é de Deus e a parte que é sua, que é a parte minha, que eu preciso ter meu tempo, preciso ter meu trabalho. Antes eu ofertava muito, agora eu já entendi que eu preciso guardar um pouco para aproveitar um pouco minha vida.
Antes eu tinha muito tempo de oração, agora eu já entendi que eu preciso ter um pouco de tempo para mim, porque não sei quando o tal do propósito vai acontecer. Quando eu achava que era amanhã, eu entregava 24 horas do meu dia para Deus. Já não é amanhã, eu preciso aproveitar um pouco do meu tempo. Já faz 10 anos que eu estou nessa vida, gente. Nossa, eu preciso aproveitar um pouco, né? Já passaram 10 anos e eu perdi. E aqui. Nós precisamos nos arrepender hoje, querido. Eu preciso me arrepender e você que sabe se precisa. Pedir perdão para o Senhor. Porque a tua mente se tornou um lugar onde você administra. A tua parte é de Deus e é do diabo. Ela não é mais 100% dele. Teus pensamentos já não são mais 100% dele. Por causa do cansaço da obra. Do cansaço de entregar tudo pela obra e às vezes volta para casa e não tem nada para comer. E a hora que Satanás te oferece algumas formas de aliviar isso, era hora de falar assim: eu não vivo só de pão, eu vivo do que Deus falou para mim. E se isso vai matar a minha carne mais um pouco, deixa que morra. O homem não vive de pão só, eu vivo do que o Senhor falou. E se Ele quer matar mais um pouco, eu vou morrer mais um pouco hoje. Ou a gente aceita um pouquinho do alívio que Ele tem para hoje e para amanhã. E como droga, isso vai nos aliviando para conseguir carregar mais um pouco o peso que Ele tem para nós. Para conseguir conduzir mais um pouco o peso que Ele tem para nós. E a nossa mente vai se embriagando com aquilo. E perdendo a sensibilidade espiritual. E perdendo a capacidade do Senhor. E vai se entregando cada vez mais a formas e maneiras de fazer com que as coisas aconteçam do lado de fora. Porque de que me vale essa promessa do Senhor se a minha carne morrer? De que me vale essa promessa do Senhor se a minha empresa não crescer? De que me vale essa promessa do Senhor se eu não tiver dinheiro para viajar com a minha família? De que me vale essa promessa do Senhor se eu não conseguir garantir um bom futuro? De que me vale essas promessas todas se eu morrer? De que me vale a primogenitura? O Senhor fala: de que vale? Era para valer tudo. Fica de pé, queridos. Se você está vivendo isso, eu queria te chamar para vir na frente orar com a gente. Voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e aliviará, nos revigorará e viveremos diante dele. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida aliviará, nos revigorará e viveremos diante dele.
a filha de Sião. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus de perdão, Pai, um Deus que abre portas de reconciliação para a gente constantemente, Pai. Obrigado porque a tua porta não se fecha, Senhor. Obrigado porque a tua misericórdia é maior que o teu juízo, Deus. Nos ajuda a voltar, Senhor, por um lugar de santidade, Senhor. Nos ajuda a voltar, Pai amado, para um ambiente limpo para o teu culto que acontece dentro de nós, para um culto racional, limpo diante do Senhor, Pai. Que nós possamos permanecer no Monte Santo do Senhor, Pai, com o coração limpo, Pai. Que não apenas as nossas mãos estejam limpas no domingo, Senhor, para chegar aqui, mas que nós possamos permanecer a semana toda no Santo Monte do Senhor, com o nosso coração puro e limpo. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a permanecer nesse ambiente, Senhor. Ambiente da Tua santidade, Pai. Que nós sejamos o ambiente da Tua santidade, Senhor. Ambiente puro, Senhor. Iluminado, Senhor, onde todos possam acessar, Pai. Em nome de Jesus, purifica-nos, Senhor. Lava-nos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, se agrada de nós, Pai. Se agrada do nosso coração, da nossa mente, Senhor. Que a Tua primogenitura, que o direito da Tua imagem, Senhor, que a manifestação da Sua imagem, Pai, seja o maior presente que a gente possa desejar, Senhor. Seja o maior alvo da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Amém, Senhor.